Com a pandemia da Covid-19, é impossível não querer saber tudo sobre as vacinas. Quais o Brasil comprou, a eficácia delas, quão efetivas elas são em barrar a transmissão do vírus e assim por diante. Mas você já parou para pensar como seria o mundo se as vacinas nunca tivessem sido inventadas? Antes de tudo, vamos considerar o cenário real. A história da vacina começa em 1796, quando um médico britânico chamado Edward Jenner se deu conta de que as vacas produziam imunizantes contra a varíola. O médico percebeu que as vacas infectadas pela varíola apresentavam nódulos com pus em suas tetas. E aí, quando os fazendeiros iam ordenhar as vacas, acabavam se infectando com essa versão do vírus. Mas a varíola bovina não causava nada muito grave para a saúde das pessoas, no máximo algumas feridas na mão. Na verdade, o efeito dessa infecção era bem positivo. Ela gerava memória imunológica contra a varíola humana, e com essa sim a gente tinha que se preocupar. E foi assim que nasceu a primeira vacina de todas. E olha só essa curiosidade: vacina vem da palavra em latim vatinus, que significa que vem da vaca. Ninguém sabia como aquela tática de imunização funcionava, e a dúvida ficou por quase um século. Os micróbios já eram conhecidos, mas ninguém imaginava que aqueles seres minúsculos que ficavam espalhados por toda parte seriam os causadores das doenças. A culpa caía para os miasmas, que é basicamente o mau cheiro da matéria orgânica em putrefação. Esse entendimento só foi mudar no final do século XIX com a aceitação universal da teoria dos germes. Uma das primeiras pessoas a estabelecer um vínculo causal entre a doença e o micróbio foi o médico Robert Koch. Ele percebeu essa relação no bacilo de Koch, o responsável pela tuberculose. Louis Pasteur foi outro. Ele que criou o processo de pasteurização, usado até hoje para eliminar os micro-organismos dos laticínios. Além disso, criou a segunda vacina do mundo, 82 anos depois de Jenner, que foi a vacina da raiva em 1880. E tem ainda John Snow, um médico inglês considerado o pai da epidemiologia moderna. Ele foi contra aquela ideia de que a cólera era transmitida pelos cheiros. John Snow propôs que alguma coisa nas fezes dos doentes acabava contaminando a água. E aí, quando ela era ingerida, a doença acabava sendo repassada. Aí chegou o século XX, que juntou vacinas, saneamento básico, antibióticos e vários outros avanços que fizeram a expectativa de vida crescer e a mortalidade infantil cair. Tudo isso graças à compreensão dos micro-organismos. Mas pensa só se não existisse vacina. Entre 1880 e 1980, a varíola tirou a vida de 500 milhões de pessoas. Isso equivale a 5 milhões de mortes por ano. E a população atual é 2 vezes maior do que aquela de 1980. Fazendo uma conta rápida, a gente vê que as mortes anuais causadas pela varíola seriam equivalentes a 5 pandemias de Covid-19. E hoje, graças à vacina, a varíola está erradicada do planeta. E temos várias outras vacinas. Estimativas mostram que a da poliomielite, por exemplo, evitou a paralisia em 16 milhões de pessoas. Já as vacinas da difteria e do tétano salvaram 60 milhões de vidas. E aí tem sarampo, cachumba, catapora, hepatite B, meningite e assim por diante. E como que seria a população mundial sem as vacinas? Bom, dá pra gente fazer uma continha aqui considerando o crescimento demográfico antes da Revolução Sanitária. Em 1500, a população mundial era de 461 milhões de pessoas. Em 1800, subiu para 989 milhões. Foram 300 anos para chegar ao dobro, muito por causa da alta mortalidade infantil e também por causa das mortes de adultos causadas por todas as doenças que a gente já citou por aqui. Nesse ritmo, teríamos 2 bilhões de pessoas no mundo, e não os nossos 7,8 bilhões que temos hoje. Menos gente representaria um menor impacto para o meio ambiente. Isso porque os padrões de consumo seriam mais humildes dentro de um mundo com industrialização e desenvolvimento tecnológico lento. Menos gente representaria menos avanços. Mas não é só para o número de pessoas no mundo que a gente tem que olhar. Existe um conceito
conceito chamado Burden of Disease, que em português significa fardo da doença. Essa é uma métrica que considera os anos de vida saudáveis e produtivos que a gente perde ficando doente. A varíola, por exemplo, deixava até 1/3 das suas vítimas cegas. A gente viveria em um mundo em que as pessoas não teriam tempo para inovar ou ter boas ideias, porque todo mundo ia estar muito mais interessado em simplesmente sobreviver. Também ia existir uma pressão muito maior para as pessoas terem filhos, já que a maioria deles nem chegaria aos 18 anos de idade. Para as mulheres, isso comprometeria a luta por direitos e também a entrada no mercado de trabalho. E talvez você pense, mas a minha bisavó teve 15 filhos. Sim, todos eles em uma época em que as vacinas estavam engatinhando e que sobreviveram graças aos avanços na medicina no século XX. E a gente nem precisa falar que ia ter menos idosos, né? Antes, a maior parte das mortes era causada por doenças infecciosas. Tumores como câncer e doenças degenerativas como Alzheimer talvez nem estivessem no foco dos pesquisadores, porque as pessoas morreriam antes mesmo de desenvolvê-las. E quem realmente desenvolvesse a doença acabaria sofrendo muito mais. E para quem gosta de viajar de avião, as vacinas também são vantajosas. Sem elas, seria necessário ficar de quarentena depois dos voos, o que acabaria com aquele propósito de rapidez. Por todos esses fatores, as vacinas foram um dos maiores avanços da humanidade, justamente porque permitiram todos os outros. Quer saber mais sobre vacinas, saúde e outros temas relacionados à ciência? É só deixar seu like e acompanhar a Super nas redes sociais. Até a próxima!